Muito obrigado por estar acessando a este vídeo. Vamos ao estudo do índice Bovespa e também de alguns papéis. Esse estudo é feito com base no fechamento da última sexta-feira, 19 de maio. A forma como a gente lê o gráfico, seja do índice Bovespa, seja de qualquer papel integrante do índice, ele muda em função desse candle aqui, do índice Bovespa, que precificou a grave crise política pela qual o Brasil passa. Então, gente, daqui para frente nós vamos ter uma leitura diferenciada. Eu quero compartilhar com vocês essa tela. Nós temos um cenário mais complexo. Isso é risco. Risco se traduz no gráfico em volatilidade. É isso aqui, Nós temos uma média e nós temos um desvio da média, que é o risco. Como é que a gente se comporta nesses cenários? Eu já vivi a crise de 2008, a crise financeira. Lembro muito bem outubro de 2008, quando os ativos caíram fortemente e não tem outra. Para quem opera no curto prazo com stop, a gente leva muito stop. É normal, né, gente? É da natureza da renda variável. Daqui para frente, como é que a gente se comporta? O meu comportamento, neste momento, é baseado em observar. Observar como vai ficar o gráfico, para quem se baseia em análise gráfica, daqui para frente. A estratégia de cada um na renda variável varia de acordo com o que você quer operar, curto prazo, curtíssimo prazo ou longo prazo, e também de acordo com o perfil de risco de cada um. Então, o meu é observar, esperar um pouco para ver como vai ficar esse gráfico aqui. Eu quero compartilhar uma outra tela aqui com vocês. Vejam, na minha opinião, day trading tem oportunidades no mercado, mesmo com risco muito alto. Swing trading, que são as operações que eu gosto de fazer, aquelas operações que duram alguns dias, o risco está muito alto. Isso faz com que eu fique fora. Position, operação que dura vários meses, há oportunidades no mercado. Para quem olha fundamentos, bom, aí tem mais oportunidades ainda, porque é a chance de comprar mais barato. E aqui eu vou citar o caso do Luiz Barsi, o mega investidor brasileiro na Bolsa de Valores. Vejam essa notícia que saiu aqui. Barsi vai às compras. Ele comprou Vale e está de olho em BB Seguridade e outros papéis. Então, gente, para quem investe no longo prazo, que gosta de valuation, talvez seja a chance de observar uma oportunidade em papéis com bons fundamentos. Além do gráfico, eu estou de olho em algumas notícias. Obviamente não tem como não ficar de olho em notícia nesse momento. Temer, se ele vai ou não perder força na base, o que forçaria o impeachment ou possível renúncia, embora ele diga que não vai renunciar, o comportamento da equipe econômica nesse momento de gravidade e indícios de que a base ou o que sobrou dela possa levar adiante as reformas. Nesses 3 pontos eu estou de olho porque eu acredito que eles podem condicionar o mercado aí nos próximos dias. Agora, de imediato, eu já vou passar aqui para alguns gráficos e aí eu vou mostrar para vocês aquilo que eu falei anteriormente. Há oportunidades? Há. Elas são de alto risco? São, mas não deixam de ser oportunidades. Aqui está o gráfico de lojas Renner. Esse é o gráfico de 60 minutos, um tempo gráfico para uma operação muito curta, muito rápida. Vejam, eu já falei que não vou operar, mas tem oportunidade e aqui está ela. Aqui ficaria o stop, na mínima da sexta-feira, 26,40. Se romper essa região aqui, pode gerar uma entrada e o alvo da operação é lá em cima, 28,30 naquela região, porque fecharia esse gap, tecnicamente. Pode fechar esse gap, não estou dizendo que vai, e por favor não entendam isso como recomendação. Aqui a gente faz estudos, não recomendações. Eu não faço recomendação. Querem ver um outro gráfico? CEMIG. Vejam, stop na mínima da última sexta, 7,32. Se romper aqui, o papel pode ficar interessante com alvo onde? Lá em cima, né? 8,70, 8,73. Por quê? Teria o fechamento desse enorme gap aqui. É um stop caro? É um stop caro, quase 7%. Para um alvo relativamente pequeno, 10%, né? Mas
não deixa de ser uma operação para quem tem perfil arrojado, para quem gosta de correr risco. Eu quero voltar aqui para o índice Bovespa, esse é o gráfico diário do índice. Esse gráfico eu preciso necessariamente de mais candles aqui para identificar uma tendência depois dessa ruptura aqui. O que eu posso dizer neste momento é o seguinte, ó, aqui é suporte, suporte, suporte e paramos em um suporte. Se o índice continuar caindo com volume, ele busca de novo a região de 60 mil pontos aqui e depois, na minha opinião, se continuar caindo com força, 57 mil pontos, aquele fundo lá. Ó. Antes de nós olharmos alguns papéis, eu quero deixar um recado para vocês que esses estudos feitos aqui no canal do YouTube, eles ficam todos no Finance News, o portal Finance News na aba Estudos Gráficos. Estão todos os nossos estudos realizados aos fins de semana aqui. Se você quiser receber esse estudo no seu e-mail, você vem aqui embaixo no site, clica, põe aqui o seu nome, põe seu e-mail e a gente manda direto para a sua caixa de mensagem. Lembrando que a gente não vai mandar encher a sua caixa de bobagens, não. A gente vai mandar somente aos finais de semana esse vídeo. Vamos agora olhar alguns papéis. É normal que os papéis que tenham uma correlação positiva muito alta com o Ibovespa tenham ficado com esse rombo aqui nos seus gráficos, né? Esses gaps absurdos. Muito bem, gente. Petrobras não é diferente. Para quem nos acompanha, sabe que nós estipulávamos como alvo essa região aqui, R$16, né? Ou seja, aquele topo anterior onde poderia enfrentar alguma resistência. O papel chegou lá no topo, chegou no seu alvo. Aí desabou com a notícia na quinta-feira. E agora, gente, o que nós podemos dizer desse gráfico, né? Bom, na minha opinião, que ele vai enfrentar uma resistência aqui, ó. 14,40 tem resistência. E se isso voltar a subir forte por algum motivo, alguma notícia muito positiva, sim, ele pode fechar esse gap. Tá? É difícil imaginar que ele vai fechar esse gap se o índice Bovespa como um todo, em bloco, não subir fortemente. Agora, o gráfico de Vale 5, esse é o gráfico diário. Empresas que exportam em dólar foram beneficiadas com a alta da moeda americana. Vale não foi diferente, conseguiu fechar em alta naquela quinta-feira, né? Leve alta. Na minha opinião, Vale rompendo 26,30 já encontra resistência em 27,47, onde tem uma resistência bem forte, tanto porque tem um topo anterior aqui e aqui passa a média móvel de 72 períodos, que eu gosto muito de utilizar. Tá? Mas observem que a tendência desse papel ainda é de baixa. Eu chamo a atenção de vocês para dois papéis, Fibria e Suzano. São papéis de empresas que vendem seus produtos em dólar, foram beneficiados pela alta do dólar e subiram fortemente. Quem acompanha aqui os meus estudos, eu já dizia, né, no rompimento desse topo aqui, Fibria poderia gerar uma entrada, uma operação de compra com alvo lá naquele topo. Né? Pois bem, só não imaginei que seria assim tão rápido, né? Na forma de foguete. O papel subiu fortemente e agora, gente, é hora de comprar? Bem, comprar agora está fora de timing, totalmente fora de timing e o risco é muito grande. Por quê? A média de preço está aqui, o preço está lá em cima. Olha a diferença toda isso aqui, ó. Olha essa diferença. Isso aqui é o risco. Então, gente, comprar agora é muito arriscado para quem faz manejo de risco, para quem opera swing trading. Se a sua operação for de position ou for analisando os fundamentos da empresa, bom, aí é outro tipo de estratégia. Para swing trading, agora esticou demais, está perigoso demais, tem que esperar o quê? Um recuo do papel, tá? Ou até perto da média móvel, ou de repente até perto desse gap aqui, tá? Tem que tomar cuidado, de repente ela pode fechar o gap, enfim, entrar agora é arriscado demais. O mesmo raciocínio vale para Suzano, SUSB5, esse é o gráfico diário. Vejam que conseguiu romper essa forte resistência nessa faixa de preço, aqui em cima, né, em 13,50, bateu lá no alvo, aqui havia um topo, então esse topo era o alvo, e agora, gente, tem que esperar um recuo desse papel, porque o preço está aqui em cima e a média de preço está aqui embaixo, então tem que esperar uma aproximação, pelo menos até a média, esse papel tem que recuar.
seja andando de lado aqui em cima, ou seja caindo mesmo, né? Para permitir uma entrada nesse papel. Comprar agora está fora de timing e é assumir muito risco. Temos dois pedidos do Guilherme. Ele pede para nós estudarmos Porto Belo e também lojas americanas. Vamos começar por Porto Belo. Ressalto que esse pedido foi feito antes daquela forte queda na quinta-feira. Muito bem, o papel estava numa clara tendência de alta, ainda está numa clara tendência de alta, só que estava muito espichado. Ele deveria o quê? Fazer uma correção. Essa correção foi feita com a queda forte da última quinta-feira. Vejam que a correção passou a média móvel 21 períodos e veio até onde? Até a média móvel de 72 períodos. Aqui ele encontrou o quê? Um suporte e já voltou a repicar. Se romper 30 com 37, pode vir a fechar esse gap aqui. Por favor, Guilherme, não entenda esse estudo como recomendação. Você vai operar de acordo com seu perfil de risco. O que eu faria? Ficaria observando esse papel por mais alguns dias, deixando formar mais alguns candles, para aí sim tomar uma decisão mais qualificada. Nesse momento, no calor das coisas, tomar uma decisão com essa volatilidade enorme aqui é assumir muito risco. Mas é um gráfico sim para se colocar no radar. Lembrando que para esse papel você tem que destinar o seu capital de risco. Por quê? Porque é um papel que vale menos de R$4. Qualquer variação no preço desse papel significa uma variação percentual extremamente alta. Vamos olhar agora o LAME 4. Lojas americanas. Antes da queda forte da quinta-feira, esse papel era muito fácil, né? Teria que romper esses topos aqui, ó, 18,35 nessas regiões aí, para poder ficar um papel interessante, quem sabe buscar o alvo de R$20. Com a queda de quinta-feira, a estratégia aqui pode ser aquelas que eu já mencionei no início do vídeo, estratégias de curtíssimo prazo, caso se e somente se romper 15 com 20, tá? Pode vir a fechar o gap, tá? Com um possível alvo ali na região de 16,55, 16,80. É uma relação risco-retorno não adequada, porque você tem aqui um possível ganho de 10%, para botar o stop aqui com 5%. Fazer uma operação dessa é assumir muito risco. Por outro lado, tem que esperar também, aí se você quer fazer uma operação de swing mais longa, não adianta, né, gente? Tem que esperar um pouco mais de tempo aí para ver para onde vai o mercado, né? Neste momento está tudo muito nebuloso, o gráfico não nos dá muitas informações. Para finalizarmos, Itube 4 e depois Banco do Brasil, dois papéis com forte peso no índice Bovespa. É aquilo que eu já vinha dizendo para alguns papéis que eu acabei de estudar. Com esse rombo aqui no gráfico, a gente não tem como fazer uma análise gráfica adequada, um estudo desse gráfico adequado. Preciso de mais candles para identificar aqui uma tendência, para saber para onde o mercado quer levar esse papel. Nesse momento, qualquer estudo gráfico fica enviesado. Agora, Banco do Brasil, esse é o gráfico diário, mesma coisa, né, pessoal? Com esse rombo aqui no gráfico, é a mesma coisa que um livro faltando páginas. Fica difícil a gente tentar elaborar hipóteses para o fim da história se estiver faltando alguns capítulos, tá? Temos que esperar mais candles aqui para ver para onde o mercado vai levar esse papel. Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito cuidado com o mercado nos próximos dias. Quem quiser mandar um e-mail, tiver alguma dúvida, está aqui embaixo o meu e-mail. Uma ótima semana a todos.